Olá, meus amigos e meus irmãos. Neste vídeo de hoje, eu quero mostrar, testemunhar e provar para vocês que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito nele, não é o mesmo Deus que é adorado dentro dos templos de pedras conhecidos por igrejas evangélicas. Por quê? Porque o Deus que eu creio nele, ele é todo poderoso. Ele criou o céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas, o mar, as árvores, os animais, os pássaros, tudo obra das mãos dele. E ele não precisou de mim e nem de você para fazer a obra que ele fez. Ele é poderoso e não tem outro igual a ele. Ele é inigualável. Esse é o que eu acredito, que eu creio. E por eu acreditar nesse Deus poderoso, eterno, que criou os céus e a terra, eu sou perseguido, odiado, maltratado pelos religiosos. Pelos religiosos. A maioria dos religiosos nem me conhecem, nem sabe aonde eu moro, nem sabe o que eu como. Mas mesmo assim me odeiam por eu defender, por eu crer, defender a minha fé e crer em um único Deus poderoso que criou todinho o universo sem precisar da ajuda humana. Por outro lado, esse Deus que você adora, cultua, dentro dos templos de pedras denominados de igreja, é um Deus miserável, é um Deus pobre, é um Deus pé de chinelo. Não é poderoso, não consegue fazer nada se não tiver o dízimo. E eu vou testemunhar, mostrar e provar para você que esse Deus que você adora dentro de um templo, que tem uma placa com CNPJ, esse Deus é um pé de chinelo. É um Deus miserável e que nunca vai poder fazer nada por você, porque ele precisa da tua ajuda para fazer a obra desse Deus criado pela religião. Eu sei que muitos que assistem o meu vídeo vão me chamar de falso profeta, conforme já me chamaram. Já me chamaram de instrumento do Satanás, já disseram que eu sou ateu, já disseram que eu sou um falso profeta, que eu sou um homem blasfemador, mas não conseguem me provar dentro das Escrituras que eu tenho blasfemado contra o Altíssimo que criou os céus e a terra e a fonte das águas. E eu vou provar para você agora, dentro das Escrituras, que esse Deus que você segue não é o Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus que você vai cultuar domingo, sábado, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, não sei qual dia da semana. Esse Deus que você dá dinheiro para ele
Esse Deus é miserável e ele não pode fazer nada se você não meter a mão no bolso e não sustentar a obra dele. Portanto, ele não é, esse Deus que você segue na religião, não é o Deus que eu estou aqui anunciando a você. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24 e 25, e ler. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então você veja bem, não sou eu que está dizendo. Paulo, Estevão é quem disse isso. Que esse Deus que eu creio nele, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que você chama de igreja, Assembleia, Avivamento Bíblico, Brasil para Cristo, só o Senhor é Deus, Deus é amor, metodista, presbiteriana, congregação cristã, seja lá qual for, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Se ele não habita, o Criador, se ele não habita nesses templos chamados de igreja, quem é que vocês estão adorando lá dentro? Porque o Criador não é. O que criou os céus e a terra não é, porque tá escrito aqui. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos, igrejas, feitos por mãos de homens. Quem é que construiu, edificou a Assembleia? Homem. A Metodista? Homem. Brasil para Cristo? Homem. Católica? Homem. Assembleia de Deus? Homem. Adventista? Homem. Então, quem é que você está adorando? Quem é que você está cultuando dentro desses templos, sendo que ali não está o verdadeiro, o único, o Criador? Verso 26. Aliás, verso 27. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, meus irmãos, preste muito bem atenção naquilo que você está lendo. Aquilo que você está lendo. Esse Deus que eu sirvo, que eu creio nele, ele não precisa de coisa alguma minha, principalmente o dízimo. Ele não precisa do meu dinheiro. Ele não precisa que eu faça qualquer tipo de sacrifício. Ele não necessita de coisa alguma de mim nem de você. Ele não precisa do teu dinheiro, sabe aquela base de troca, toma lá, dá cá? Você me dá o dízimo e eu vou te abençoar. Você me dá o dízimo e eu vou repreender o devorador. Você me dá o dízimo e eu vou te livrar das maldições. Aí aparece os líderes religiosos com uma faixa, né? Pastor, apóstolo, dizendo o seguinte: se você não for para a igreja,
você vai para o inferno. Se você não pagar o dízimo, você está roubando a Deus. E aí eles amedrontam você. O diabo está destruindo, o diabo está levando as pessoas para o inferno, porque as pessoas não querem nada com Deus, as pessoas não querem congregar, as pessoas não querem tomar a ceia, as pessoas não querem pagar o dízimo, as pessoas não querem fazer um concerto, as pessoas não querem ouvir a palavra, e o diabo está levando as almas para o inferno. E eu pergunto para você, o diabo tem poder para levar alguém para o inferno? O diabo tem poder para levar uma alma para o inferno quando existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra? Os líderes religiosos socaram na minha cabeça e socaram na tua cabeça e na cabeça da tua família que existe dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal, que é o diabo, e que eles estão em guerra, um dando pancada no outro, Deus abençoando de um lado e o diabo destruindo do outro. Deus negociando de um lado através do dízimo e o diabo levando o outro para o inferno por causa da bebida, por causa do cigarro, por causa de cortar o cabelo, por causa de pintar a unha. Meu irmão, o Criador precisa de você para quê? Me diga para mim para quê? O que nós tem, começando por mim, o que nós temos de valor, de importância, que o Criador precisa do meu dinheiro para que ele possa continuar abençoando as pessoas, curando as pessoas? Toma lá da cá, paga o dízimo que você vai ser abençoado. Sacrifique no altar que Deus vai restituir a tua família, restituir o teu casamento, vai abrir uma porta. Que Deus pobre, que Deus miserável. Bastou um vírus invisível, bastou um vírus para fechar todas as portas dos templos de pedra com CNPJ. Veja que Deus fraco, que Deus pobre. Por quê? Porque eu já vi muito líder religioso atrás do dinheiro falar para mim, a porta que Deus abre ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aqui em Bandeirantes e Rolândia fechou, foi tudo. Fechou tudo. Foi o Deus que criou os céus e a terra que abriu essas portas, chamada igreja? Claro que não. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Se fechou, é porque não é do Criador, não é do Eterno. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque lá dentro do templo tem um sacerdote, lá dentro tem um pastor, lá dentro tem um pregador, lá dentro tem um levita que recebe o dízimo, lá dentro tem alguém que serve de pedágio entre você e o Criador. Então ali não tem espaço para o Criador. Vocês observem que dentro dos templos de pedra, nem o Salvador, nem o Messias não tem lugar para ele. Porque a Bíblia nos diz que há um só pastor e um só rebanho. E olha o quanto pastor tem aí, ó. Aqui na cidade de Bandeirantes, aqui, ó, Rolândia, a quantidade de pastor que ficou rico. Mas só o pastor. Só o pastor é que está sendo prosperando. Quem pagava dízimo continua pagando. Recebeu alguma coisa? Claro que não.
Claro que não. Por quê? Porque essa igreja que você congrega está aberta, está funcionando, porque é você com o seu dinheiro que paga o aluguel, a água, a luz e o salário do pastor. Se você parar de dar dinheiro para o pastor, fecha, acaba tudo em nada. Ele não é um Deus pobre. Ele precisa do teu dinheiro. Assim como eu. Eu preciso de dinheiro. Por que que eu preciso? Eu como, eu bebo, eu visto roupa, eu viajeio, eu tenho contas para me pagar. Eu preciso de dinheiro. Assim como eu preciso do ar que eu respiro. Mas o Criador que criou os céus e a terra, ele não precisa de dinheiro. Você não tem como comprar as bênçãos do eterno pagando dízimo. Esse dízimo que você está dando é para o Deus da religião criada pelos homens. Esse Deus da religião que precisa de dinheiro é pobre. É igual eu, pé de chinelo. Mas o que eu estou dizendo para você é o Criador. Criou os céus e a terra, a lua, o sol, as estrelas, a água, os animais. Esse é o Deus que eu creio nele. Mas você, que é formado em teologia para enganar as pessoas, pode dizer, é o mesmo Deus. Mentira, não é o mesmo. O meu Deus, o eterno, não precisa do meu dinheiro para nada. O seu precisa. Porque se você parar de pagar as prestações, ó, a casa dele, o templo dele, a igreja dele, do Deus que você criou, fecha as portas. Na pandemia, todas as portas se fecharam. Só as portas do coração voltado para o eterno, que nunca fechou, não fecharão, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Fique com essa palavra e lembre-se, só existe um Deus verdadeiro, que não precisa de dízimo, que não habita em templos, catedrais, templos denominacionais. Ele está lá nas alturas, sentado no seu trono de glória, poder e majestade, e a terra é o escabelo dos seus pés. Agora, aquele Deus que está lá dentro dos templos, esse precisa. Como é que ele vai comer? Como é que ele vai pagar o aluguel, pagar a luz? Como é que ele vai tirar o sustento dele? Como é que ele vai trocar de carro todo ano se você não der o seu dízimo? Pensa nisso, meus irmãos. Pensa nisso. Pensa nisso. Qual Deus você está servindo? O Criador ou esse Deus miserável que para te dar uma bênção, que para proteger você contra o devorador, você tem que pagar todo mês o dízimo para ele? Pense nisso. E que o Eterno abençoe você, a sua família e todos aqueles que assistirem esse vídeo. E até a próxima, se o Eterno, o Criador dos céus e da terra, me permitir.